Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês a respeito da entrevista que o Rodolfo Landim deu esse final de semana para a TV Brasil. Eu destaquei alguns assuntos, alguns tópicos que eu achei bem interessante, dentre eles o tópico da SAF. A Sociedade Anônima do Futebol é uma coisa que interessa sim aos dirigentes do Flamengo, entretanto num formato em que o Flamengo estaria em condições majoritárias. Também achei importante nessa fala do Rodolfo Landim a situação do Flamengo hoje. Muitas pessoas acham que o Flamengo não tem como mais voltar atrás. Ou seja, voltar a ser aquele clube devedor, aquele clube que não é cumpridor das suas situações financeiras, mas o Rodolfo Landim disse que isso tudo pode acabar com um mês, com uma outra presidência que não tenha os mesmos valores e princípios que essa diretoria tem e que a antecessora também teve. Desde 2013, que o Flamengo é governado por uma mentalidade que privilegia o pagamento das dívidas. Não deixa de forma alguma acontecer nenhum tipo de atraso, acontecer nenhum tipo de problema com o Mengão Queridão. Mas isso tudo pode mudar dependendo de quem for o dono da caneta. Eu achei bem esclarecedora e é por isso que a gente vai ver esses recortes de Rodolfo Landim nessa entrevista concedida à TV Brasil. Vamos só dar uma espiadinha no recadinho do OneFootball e eu volto para a gente ver essa entrevista que o nosso presidente deu à TV Brasil. Espia só. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! O link está aqui na descrição do vídeo. Nação, então vamos lá. Uma das modificações que a gente teve no Mengão Queridão foi com relação ao Gabriel Barbosa. O Gabriel, assim que ficou sabendo da aposentadoria do Diego Ribas, quis para si o manto sagrado de número 10. Mas o que isso significa para o presidente? O que dar a camisa número 10 significa para a diretoria do Mengão Queridão? Então eu quero abrir essa análise do que o presidente Rodolfo Landim disse na TV Brasil a partir da situação do Gabriel Barbosa sendo camisa número 10 do Mengão Queridão. Olha, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e suas amigas rubro-negras, indicarem o nosso canal para que eles possam vir, assistir alguns vídeos e, quem sabe, gostarem. E se gostarem, permanecerem aqui junto com a gente. Agora é o seguinte, vamos dar uma espiadinha aqui, então, no que o Rodolfo Landim falou, para a gente poder analisar com calma toda essa situação envolvendo o Mengão Queridão hoje. Espia só. Porque o Gabriel, ele já faz essa campanha, que ele já sabia da saída do Diego, né, há algum tempo, né? E o Gabriel fica, na hora que você passa, ele fala assim, ó, presidente, é minha 10, hein? 10 sou eu, hein? E toda hora que ele te vê, cruza com você, ele parece tinha aquela propaganda antiga do garoto dizendo, não esqueça da minha calói, não esqueça da minha calói. Ele é o Gabriel comigo, né? Assim, falando, ó, presidente, olha lá, minha 10, hein? Olha lá. Muito bem. Aí um dia eu peguei ele lá no refeitório lá e falei para ele, assim, olha, cara, você entendeu o seguinte, a camisa 10 do Flamengo, ela tem um simbolismo maior do que pura e simplesmente ter sido a camisa do Zico, que foi o maior ídolo da história do Flamengo. Com a camisa 10 vem uma série de coisas. Vem, assim, exemplo, responsabilidade,
vem uma série de outros atributos de comportamento que são importantes para concordo com o presidente, concordo muito. 10 do Flamengo. E você vai ter que demonstrar para mim que você está preparado. Assim, em termos de mudança de postura, em algumas posturas que você tem, tudo isso e tal, eu acho que você sabe do que... Olha só. Se o presidente falou que ele tem que mudar em termos de postura, de algumas posturas que ele tem, quer dizer que tem alguma coisa que o Gabi faz que incomoda a diretoria rubro-negra. Sabe uma delas? A quantidade de cartões amarelos que o Gabi leva por jogo, a quantidade de reclamações, a quantidade de vezes que ele é expulso. Isso é uma coisa que sempre incomodou a diretoria rubro-negra, desde o princípio. E isso é uma das coisas que o Rodolfo Landim, apesar de não ter contado pra gente, cobrou o Gabriel Barbosa para que ele merecesse vestir a camisa número 10. Vocês concordam? Tem que mudar algumas posturas, tem que ter o algo a mais, porque a gente pode falar o que for do Diego Ribas, né, gente? Mas um super profissional, um cara que sempre respeitou o Flamengo, sempre deu a cara a tapa. Podemos discutir a parte futebolística, a parte da panela, isso tudo eu concordo com vocês. Mas que foi um profissional exemplar ao longo dos anos no Mengão Queridão, acho que não tem o que discutir. E o Gabriel tem que ser esse profissional e foi muito bem cobrado pelo presidente Rodolfo Landim. Vamos continuar. Eu estou falando do que a gente tem expectativa em cima de você. Ele olha para você, ele não responde nada. Ele fica assim, mas o Gabriel, ele é interessante porque ele é muito maduro, ele é muito inteligente, ele é um cara muito inteligente, de resposta muito rápida, ele raciocina muito rápido. É um estilo Romário de falar. E ele é muito inteligente, mas ele captou claramente o que a gente falava e ele sabe que essa camisa tem um símbolo maior do que pura e simplesmente o número 10. E essa ideia da autorização também veio dele, né? De pedir autorização, digamos, a bênção do Zico para poder utilizar a 10. Isso saiu totalmente dele. E eu diria para você... festa, mas só que era um evento do Flamengo. É uma festa. E a camisa que a gente estava usando ali era aquela... Olha só o estresse que os jornalistas querem arrumar para o Rodolfo Landim. Mas essa postura é justamente ali no dia da comemoração do título, ele não vestiu camisa, ele subiu sem camisa e tal. Gente, estão falando do dia do trio elétrico, que o Gabigol deveria estar devidamente uniformizado e tal. O jogador nenhum estava. Tava todo mundo comemorando, o Arturo Vidal não estava puro, né? Tava até subindo ali no trio elétrico, sendo chamada a atenção do Marcos Braz. E os caras querem arrumar confusão com o Gabigol por qualquer bobeirinha. Mas o nosso presidente não é bobo, não. E deu a resposta certinha. Camisa comemorativa, uns estão botando camisa, outros não. Ali o Gabriel é o seguinte, era importante ele estar ali naquela festividade, pelo que ele representa e também porque ele incendeia a turma, né? Sim, nesse aspecto, sim. Para botar mais pimenta, vai ser um 10 capitão do time também? Isso aí é uma outra discussão, a gente tem que conversar. Capitão do time, ele é uma pessoa sempre de muita confiança do treinador, não do presidente, né? Então essa é uma conversa que o treinador vai ter que ter e vai ter que escolher, né? Perfeitas as colocações de Rodolfo Landim. A gente pode discutir, e é muito salutar, a gente debater uma série de situações que a gente não concorde com essa diretoria, tem uma série de decisões que a gente acha ruins e tal, uma lentidão de vez em quando, uma série de tomadas de decisões erradas, principalmente na contratação de treinadores, mas ele é um cara preparado. A gente vê que ele é um cara muito bem preparado para poder falar, para poder se expressar, para poder demonstrar aquilo que ele pensa do dia a dia do Flamengo, né? É muito boa a gestão do Rodolfo Landim, na minha humilde opinião. Sempre ressaltando, é claro que tem várias coisas que a gente não concorda, e quando a gente não concorda, a gente critica sim, mas quando se fala da parte desportiva, da parte do futebol, dos jogadores, a gente não vê aquela proteção absurda que tinha o Eduardo Bandeira de Melo com Rafael Vaz, Márcio Araújo, Gabriel Jamal, Pará, não tem. Ele manda real, ele cobrou o Gabriel e disse que cobrou o Gabriel algumas posturas dele. Então o presidente é muito consciente daquilo que ele faz e daquilo que ele pode fazer pelo Flamengo.
Agora vamos dar uma espiadinha na questão do estádio, que essa eu sei que é uma coisa que todos nós estamos aguardando, que é o estádio próprio do Mengão Queridão. Vamos espiar o que o presidente falou sobre isso. Bom, voltando à sua pergunta do dinheiro, né? Como é que a gente pensaria? Eu mesmo digo o seguinte, ó, é um desafio muito grande, sempre um desafio muito grande, quando a gente faz as contas, né? Tornar, vamos dizer assim, viável um projeto de um novo estádio, né? O Flamengo, a prioridade hoje do Flamengo, número 1, e eu não escondo isso de ninguém e tal, a gente está com um processo aí de licitação do Maracanã, colocar, vamos dizer assim, a mão aqui junto com o Fluminense, que é o nosso parceiro e vem administrando o Maracanã junto conosco há algum tempo já mais de 3 anos, 3 anos e meio conosco aí nesse processo, a gente vencer essa licitação e ficar tomando conta do Maracanã. Só Fla-Flu ou o Vasco pode entrar como parceiro? Não, ou não? Olha agora. O acordo que nós temos é com o Fluminense de exclusividade entre os nossos 2 clubes. Agora, é bom que se diga o seguinte, na administração do estádio, uma coisa é a administração do estádio, outra coisa é quem vai jogar no Maracanã. A gente entende o seguinte, Flamengo e Fluminense, eles não têm nenhum estádio. O Flamengo e o Fluminense, eles precisam do Maracanã, porque é um estádio que comporta, vamos dizer assim, a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense. O Vasco tem o seu estádio. A gente entende que o Vasco precise, vamos dizer assim, do Maracanã em alguns jogos, onde ele não vai comportar com a sua torcida em São Januário. E a gente entende que isso tudo deve ser conversado, analisado em conjunto e planejado devidamente com análise da tabela para poder também permitir que o Vasco possa jogar no Maracanã. Isso daqui que ele está falando é muito importante, gente. O Flamengo não pensa em ter o Vasco como parceiro na administração do Maracanã. O contrato é exclusivamente entre Flamengo e Fluminense. Mas é igual ele falou, nada impede o Vasco de jogar no Maracanã. A situação é a seguinte, é ver a tabela, ver como comporta a tabela de Flamengo, Fluminense e Vasco para jogarem lá no Maracanã. Vocês viram que ele deu uma escorregadinha na questão do estádio próprio, né? O que ele falou do estádio próprio tá só no iniciozinho do que ele vai falar aí, que é a situação da prioridade ser o Maracanã. E por que a prioridade é o Maracanã, meus amigos? Porque o Flamengo não tem um terreno. Eu falei isso mais cedo no nosso vídeo lá no Flanação VP e vou repetir rapidamente para vocês. O Flamengo fez um estudo de caso para ver qual era o torcedor assíduo no Maracanã neste momento. E eles descobriram um raio lá na cidade onde esses torcedores moram. Então o Flamengo não quer pegar terrenos fora desse raio para não perder esses torcedores que são assíduos lá no Maracanã. Por isso que o Flamengo ainda não colocou a questão do estádio próprio em pauta novamente, porque não tem terreno. O Atlético Mineiro ganhou terreno, o Palmeiras ganhou terreno, o São Paulo ganhou terreno, o Corinthians ganhou terreno, o Vasco ganhou terreno, o Botafogo ganhou o estádio prontinho, mas o Flamengo não ganhou terreno. Então o Flamengo tem que procurar o terreno nesse raio do estudo que eles fizeram sobre os torcedores assíduos no Maracanã nesse momento, tá? E aí é importante deixar bem claro isso que ele está falando aqui a respeito dos viceínos, porque na última licitação os caras queriam mais de 80 jogos no Maracanã e o Maracanã não comporta, nem o Maracanã, nem estádio nenhum do mundo, comporta 80 jogos, o gramado vai para o beleléu. Por isso ele está falando aqui agora que tem que analisar a tabela, porque senão fica todo mundo prejudicado. Vamos continuar ouvindo o presidente, então. O que a gente não pode fazer é voltar atrás e deixar o Maracanã como ele era no passado. Aí, viu só? Com um gramado muito ruim, impraticável para a qualidade dos jogadores e do futebol que a gente quer exigir. A gente quer mostrar que é cada vez melhorar a qualidade do espetáculo no Brasil. Ele não pode ficar jogando num campo totalmente buracado, jogando todo mundo. Então, assim, o que a gente precisa... Mas é possível, sim, a gente fazer isso.
A gente ainda tem, eu tenho conversado com o John Textor também a respeito do Engenhão. Acho que para o Flamengo vai ser mais difícil jogar lá no Engenhão, porque eu acho que o Flamengo tem demanda para colocar no Maracanã, mas eventualmente o Fluminense mesmo já falou que poderia jogar no Engenhão. A gente fazer um bem bolado e utilizar os estádios que tem, pelo menos até que possa vir um novo estádio ser construído de uma forma correta e que possa atender a todo mundo, eu acho bem factível. Ou seja, não seria só o Maracanã a ser utilizado. A proximidade do Rodolfo Landim com o John Textor está sendo, inclusive, para, de vez em quando, o Fluminense deixar o Maracanã e jogar no Engenhão. E ele é bem claro, hein, pessoal? Não vejo esse tipo de demanda para o Flamengo. O Flamengo tem demanda sempre para o Maracanã. Mais vez ou outra, até para o Vasco poder jogar no Maracanã mais vezes, o Fluminense pode ir jogar lá no Engenhão. Então os caras estão conversando. Existe a possibilidade de ter um bem bolado para que o Flamengo possa gerir o Maracanã com o Fluminense, mas que o Vasco possa também jogar no Maracanã. Se depender de mim, nem Fluminense nem Vasco pisariam jamais no Maracanã. Aliás, se depender de mim, o Flamengo abandonava tudo e ia para o estádio próprio. Mas um estádio próprio não é construído assim da noite para o dia. Primeiro precisa encontrar o terreno, pagar o terreno, arrumar o terreno, para depois começar a construir, sem falar dos parceiros, de tudo que tem que fazer. Então é de 5 a 10 anos a construção do estádio. Fabrício, o estádio do Atlético Mineiro foi construído em 3 anos. Sim, os caras ganharam o terreno, a construtora se propôs a criar o estádio para os caras, o Atlético mal está gastando nada para poder construir o estádio. Então é diferente, mas lá na frente o Atlético vai ter problemas. O Atlético vai ter que pagar em algum momento por tudo isso. Não sabe quando e nem quanto, mas vai ter. O Flamengo é autossustentável, só faz aquilo que as suas pernas lhe permitem. Então, a primeira coisa tem que ser ajustar o Maracanã. Ajustou o Maracanã? A gente está tranquilo para poder começar a procurar por estádio próprio. Pelo menos é nisso que eu acredito com as palavras do Rodolfo Landim. Vamos continuar. Só volto a dizer... uma coisa é administrar o estádio. E a gente entende que colocando 2 clubes que não têm estádio para administrar, a chance da gente ter um problema no relacionamento entre os sócios que estão administrando o estádio é muito menor do que a gente botar um terceiro que já tem o seu próprio estádio. E eu não estou falando hoje de quem está lá administrando o Vasco, mas a gente tem que entender que isso é um processo que dura 20 anos e a gente não sabe o que vai ocorrer entre os administradores que vão estar lá ao longo desses 20 anos e certamente podem ocorrer conflitos. Então a nossa percepção é que para administrar Flamengo e Fluminense, para jogar Flamengo e Fluminense e eventualmente vamos acertar e faz todo sentido o Vasco também ou quem quiser jogar. Sobre SAF, pessoal, um assunto muito importante. SAF no Flamengo. Então, assim... tem o Bahia também virando SAF, né? Isso. Eu coloquei do Rio de Janeiro mesmo, né, que é o que a gente tem mais próximo. Então, o que eu comentei e eu continuo com essa mesma percepção e entendo que é a percepção majoritária entre os sócios do Flamengo, é que este modelo de SAF... em que você tem um sócio controlador, né, e que os sócios do clube fiquem com uma participação minoritária e praticamente sem nenhum voz na gestão do futebol do clube, é que não cabe no Flamengo. Que é o que os clubes vêm praticando. Vocês entenderam? É isso que os clubes brasileiros vêm praticando. O Ronaldo comprou o Cruzeiro e é ele que dita as regras. Não tem sócio, não tem torcida, é ele que dita as regras. Mesma coisa acontece no Botafogo e nos vice-reinos. O Bahia já tem um modelo um pouquinho diferente, mas é quase isso daí também. Então, esse modelo de SAF, onde nós, torcedores e os sócios do Flamengo ficam quase que sem opinião na gestão do clube, essa daí não interessa nem aos associados, nem à diretoria. Ter uma sociedade anônima do futebol e você ter um investidor, quer dizer, colocando recursos dentro do clube, eu não vejo, vamos dizer assim, como um problema para o Flamengo. No caso do Flamengo, por exemplo, continuar detendo o controle do futebol do Flamengo. Você pode fazer uma sociedade
você deixar que tenham investidores que coloquem recursos ali no futebol e, claro que para isso você vai ter que estabelecer regras de governança que, na minha maneira de ver, não são tão ruins, porque podem até ajudar o Flamengo a médio e longo prazo. Uma das coisas que a gente viu na história do Flamengo é que nós tivemos administrações que foram, vamos dizer assim, muito corretas e muito conscientes, e outras que, no calor da pressão, que o Paulo estava falando ali, né, da pressão, da emoção ali sendo pressionado. E sem redes sociais. Que foi extrapolada, agora multiplicada, né? E tomaram decisões naquela época que colocaram em risco a estabilidade financeira do clube, que levaram o clube a uma situação muito ruim. Isso exatamente porque os administradores se sentiram pressionados, talvez não tivessem, vamos dizer assim, a estabilidade emocional para poder sustentar aquilo ali. Era mais fácil assumir um compromisso que era impagável, mas para deixar para o futuro presidente pagar, né? Então, assim, e aconteceu o que aconteceu. Então, você criar regras de governança onde a disciplina de capital tenha que ser utilizada, e isso é necessário para que qualquer investidor possa colocar dinheiro no clube. Ninguém vai colocar dinheiro em nenhuma instituição onde as regras de governança não sejam suficientemente claras e estáveis para que ele possa garantir que ele vai ter o dinheiro dele vai ser respeitado nesse processo, né? Pode ser alguma coisa positiva, penso eu, a médio e longo prazo do Flamengo. Sim. Hoje eu estou aqui, eu vou ficar mais 2 anos no Flamengo, quem será o futuro presidente do Flamengo? Assim, esse tipo de discussão, Raquel, a gente tem. Por exemplo, hoje tem um sócio, tem o nosso principal parceiro, que é o BRB, com o qual ele não é um patrocinador, por simplesmente, do Flamengo, ele é um parceiro do Flamengo, com o qual a gente está montando um banco junto com ele. Né? Assunto do terceiro bloco. Tá certo. Vamos aprofundar. Então, um parceiro... Então, assim, o pessoal lá diz o seguinte: olha, Landinho, eu quero tocar isso aqui enquanto você está sentado aí, porque você eu conheço, eu sei quem você é, mas sei lá como é que é o processo eleitoral dentro do Flamengo, quem é que vai estar sentado. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, quando você tem uma governança fluida, e num clube de futebol, deixa eu dizer, Raquel, assim, a caneta do presidente... Aí está o problema. Ela que manda. Eu vejo assim, às vezes, assim, em mesas redondas e tal, as pessoas falando, não, porque o Flamengo atingiu uma situação de estabilidade e tal, que, o Flamengo nunca mais vai deixar disso acontecer, isso é impossível de acontecer, a estrutura do Flamengo não vai deixar. Eles não conhecem como funciona a estrutura do Flamengo. Qualquer presidente que se sente lá naquela cadeira pode botar tudo a perder. Olha o perigo. Em um mês. Eu posso lhe dizer porque eu sou o dono da caneta hoje. Entendeu? Assim, depende muito de quem está sentado lá, porque a liberdade que o presidente tem para tomar decisões é enorme. Aí que está o X da questão que eu queria tanto falar com vocês. A gente sempre fala, a gente sempre prega que hoje o Flamengo mudou o estatuto para responsabilizar quem sentar na cadeira de presidente. Se o cara fizer alguma coisa errada, ele vai ter que pagar com seus próprios bens toda coisa errada que ele fez dentro do Flamengo, correto? Isso é dentro do Flamengo. O estatuto não tem poder de lei. Qualquer presidente que fizer qualquer burrada no Flamengo, ainda que o estatuto venha a punir, e a punição máxima é a retirada do cidadão do quadro de sócios do Flamengo, enquanto ele não pagar ou ele arcar com os problemas que ele causou, o cidadão pode ir na justiça comum e anular a decisão do estatuto. Aconteceu agora com o Kleber Leite há pouco tempo. O Kleber Leite teve uma punição impugnada através do estatuto, votação dos conselhos do Flamengo, um monte de coisa. Ele foi na justiça comum e acabou com isso. Então, gente, a responsabilidade dos sócios do Flamengo ao votarem, ela é muito grande. Porque se botarem lá na cadeira de presidente alguém que não comunga das mesmas decisões sobre privilegiar primeiramente a questão financeira para depois fazer as contratações,
a gente pode voltar sim a ser o Flamengo de antigamente. A gente pode voltar sim a ter aqueles problemas que nós tínhamos antes. Então, o sócio do Flamengo, não o torcedor, o sócio do Flamengo, ele é responsável demais pela gestão do futebol do Flamengo. É por isso que eu sou favorável a se ter 2 presidentes no Flamengo. Um presidente do futebol separado do presidente do clube. Porque o sócio do clube, tem muito sócio do clube que não liga muito para a gestão do futebol. Tem sócio do clube que torce para o Fluminense, que torce para o Vasco, mas gosta da estrutura da sede do clube, mora perto da sede do clube, então quer pegar uma piscina, bater uma bolinha, uma peteca, um tênis, vira sócio do clube do Flamengo. E se esse sócio não tiver consciência em quem votar, o cara pode sentar na cadeira de presidente e começar a fazer todas aquelas loucuras que a gente viu no passado. E o estatuto pode até tentar punir dentro do clube. Mas se o cidadão for para a justiça comum, ele derruba qualquer decisão do estatuto. Então, a única chance que a gente tem de continuar com essa governança correta é o sócio do Flamengo tendo consciência. E por falar em cadeira, hoje é o primeiro vídeo que eu faço sem estar sentado na cadeira. É muito bom emagrecer, né, gente? Nação, era isso que eu queria mostrar para vocês. Coloque aí nos comentários tudo que vocês acharam sobre esses 3 tópicos. Tem muito mais tópico aí para poder mostrar para vocês e tal, mas o vídeo ia ficar super mega grande e eu queria resumir nesses 3 tópicos. Então coloque aí nos comentários o que vocês acharam das falas do presidente, quais são as desconfianças que vocês têm, se vocês gostaram do formato do vídeo também. Vai melhorar, hein? Vai melhorar. À medida que for emagrecendo, vamos abrindo mais a câmera. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Não esquece de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e falar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras da existência do Fla Nação VP. Nação, por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.